Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está no formato diferente, a gente tem trabalhado, na verdade, nesse semestre, nessa última temporada, em um formato muito diferente. Então eu já convido você a ir lá no nosso Instagram, @podif.bambuí. A gente tem feito muita coisa por lá, tá bom? Já se inscreve no canal aqui embaixo, ativa as notificações, já curte esse vídeo, já comenta e já compartilha com todo mundo aí. A gente já gravou alguns episódios dessa temporada, né? Inclusive, um que a gente gravou foi com a APAE. Então, no final desse episódio aqui, você volta no nosso canal, vai lá assistir que tá muito legal. A gente também fez algumas ações no Instagram nessa última temporada, incluindo a Feirinha Livre de Bambuí, então corre lá que o vídeo tá bem legal. A gente esteve presente também no Dia do Suíno, tem vídeo lá no Instagram também, então não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar com todo mundo. A gente está nessa nova fase, como eu estou explicando em todos os vídeos, do PodF na rua. A gente está conhecendo, conversando com algumas organizações e figuras de Bambuí para que vocês conheçam e eles conheçam o IFMG. Né? Então tá bem bacana, tá bem legal. Semana que vem tem mais episódio na cidade. Já vou dar um spoiler que o próximo é com a Rocinha, tá bom? A gente vai gravar com eles lá, vai estar incrível. Vai ser uma conversa sensacional, porque eu já estive lá, a gente já esteve conversando, adiantando um pouco, e é um projeto incrível, vale a pena muito conhecer. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco, né? A gente tá sem mesa, sem o modelo tradicional do podcast, pra inovar aí um pouco. Até brinquei com a Samira que eu tô me sentindo aqui assim num programa de televisão. Então eu tô aqui com a professora Samira, que já esteve no nosso podcast, tem quase um ano. Quase um ano. E a gente precisa fazer a parte 2 daquele episódio, que eu sonho com a parte 2. Pode voltar depois desse episódio, volta aí no canal. A gente falou sobre a importância do ensino público, gratuito e de qualidade na realidade brasileira. Com a professora Samira, a professora Luciana e a professora Meriene. Foi um episódio que a gente nem viu a hora passar. Super divertido. Foi incrível, foi sensacional. Eu falo que foi o melhor episódio que eu já gravei até hoje. Sem brincadeira. Desculpa os outros aí, mas esse tem um lugarzinho especial no meu coração. E hoje eu tô aqui com a Samira, com a professora Samira, porque a gente vai falar de um tema muito importante, muito legal também. A gente vai falar um pouquinho sobre a pós em educação para as relações étnico-raciais, é isso mesmo? Isso mesmo. E num momento extremamente pertinente, né? Semana que vem, dia 20 de novembro, mês da consciência negra, agora novembro, e aí ainda tem, infelizmente, lugares que só lembram disso no mês de novembro. No mês de novembro. Mas nós aqui no IF, a gente é muito diferenciado, né? Não, tô brincando, gente. Na verdade, nós e várias instituições parceiras e vários outros professores pelo Brasil inteiro, discutem isso muito profundamente, muito seriamente. E a pós-graduação em educação para as relações étnico-raciais é um lugar para juntar essas pessoas. E aí a gente hoje consegue oferecer aqui pelo Campus Bambuí, mas com parceria com vários outros campi e outras instituições também. Sabia que a gente tem professores de fora do IFMG? Não sabia, pra mim era todo mundo aqui. IF baiano, IF norte de Minas, gente de todo o país e aluno de todo o país também. Hoje mesmo à tarde tem uma banca de um aluno do Pará, quilombola do Pará. Que massa! E do Rio Grande do Sul também. A gente consegue atender o Brasil aqui inteiro. Pelo campus do IFMG, gente do país inteiro. É muita gente. É. E a pós, ela é online ou ela é presencial, semipresencial? Totalmente à distância. Em nenhum momento, nem no processo seletivo, nem na banca de heteroidentificação, nem na própria banca final do curso, precisa vir até aqui, se deslocar até aqui. Ele é um curso 100% EAD, totalmente gratuito. A única coisa assim, de investimento que tem é a taxa de apoio no processo seletivo, e mesmo assim a gente sempre tem no período de isenção dessa taxa. Agora, inclusive está aberta agora, viu, gente? Para quem quiser fazer a pós, está aberta. O período de taxa de isenção já acabou, mas até o dia 21 a gente está com inscrições abertas ainda. Você que é do Brasil inteiro, você só precisa ter acesso à internet, tá? Sim. E assim, eu tive a ideia de ter essa conversa por um story seu,
Eu te acompanho no Instagram, eu amo seus stories. Você falando, quando abriu as inscrições, você publicou lá, né, e colocou lá, a sua escola tem ações antirracistas o ano inteiro? Essa pós, ela vem para trazer essas ações, para que o professor se intere dessas ações durante o ano? Então, a primeira coisa, assim, super importante de dizer é que essa pós, ela é voltada para professores e outros servidores da educação. A gente tem vagas exclusivas para professores, mas também tem vagas exclusivas para outros servidores. Assistente social, nutricionista, psicóloga, secretaria, qualquer pessoa que trabalha na escola, que está vinculada com alguma escola, pode fazer parte, porque é uma das coisas importantes, né? A gente precisa entender que uma escola antirracista não é uma escola com o professor fazendo um trabalho antirracista lá. É uma escola que toda ela é antirracista. Do atendimento dos pais, quando chega no portão da escola, até o momento de receber o diploma. Ela precisa ter uma identidade, uma ação antirracista em todo momento. E sim, inclusive alguns dos trabalhos que são desenvolvidos nessa pós-graduação, ela se volta a alguns produtos educacionais. Então, para que o professor possa desenvolver dentro do curso dele, concomitantemente aos outros trabalhos, as outras emendas que ele já faz, ele consiga aplicar uma educação antirracista o ano inteiro, não somente em abril e em novembro. Porque tem outra coisa importante, assim, né? Pode? Essa pós, a gente tem algumas pós no país em História e Cultura Afro-Brasileira. A nossa é Educação para as Relações Étnico-Raciais. Você sabe a diferença disso? Não. Já tinha parado para pensar? Também não. Então, qual é a diferença? Quando a gente fala em Educação para as Relações Étnico-Raciais, é a relação entre diversos grupos. Então, a nossa pós, ela não fala somente da questão afro-brasileira, negra, a população negra no Brasil, mas também discute as populações indígenas, os povos indígenas, também discute as populações tradicionais, os povos quilombolas, e também há o espaço para qual é o lugar da população branca em tudo isso, porque uma relação só se estabelece quando a gente tem uma troca. Então, não é um tema pertinente somente a quem é negro, quem é negra, quem é indígena, quem é quilombola, mas a todo o país, a todo mundo, porque essas relações elas são estabelecidas nesse jogo racial gigantesco que é o Brasil. Exatamente. Conta pra gente, assim, um pouquinho dos temas, né, das temáticas que o pós-graduando vai ter acesso. Olha, a pós-graduação é organizada em 3 semestres. O primeiro semestre, ele é um semestre básico, né? Todo mundo faz igual, que são os conceitos básicos de educação para as relações étnico-raciais, uma disciplina sobre povos indígenas e uma disciplina sobre a história e cultura afro-brasileira. E aí, em seguida, no segundo semestre, ela tem uma disciplina de metodologia que é obrigatória para todo mundo e depois tem algumas optativas. E aí, nessas optativas que a nossa pós, todo mundo, gente, entra lá no nosso site, olha as emendas das disciplinas, não tem como se apaixonar. Porque a gente trabalha muito com questões interseccionais, então tem mulherismos e formas de entender o gênero dentro dessas populações. A gente tem uma disciplina sobre imagem das populações nos livros didáticos. A gente tem disciplina sobre educação quilombola e direto a gente consegue parceria para que venham professores ou que venham pessoas, líderes quilombolas para conversar com o pessoal. É muito legal, é muito legal. Eu particularmente, sou extremamente apaixonada, assim. A gente percebe. A gente percebe. E os professores, então, meu Deus, eu brinco sempre que eu carrego a mesa na pós, que é só para poder trabalhar junto com essa galera, porque é um pessoal muito bom, muito competente. Assim, nossos professores. Todos. Beijo, equipe. Eu nem conheço, mas um beijo também, um abraço aí, porque o trabalho tem sido
incrível. A nossa orientadora, ela é aluna da pós, Sim, né? Tá terminando agora. E a gente percebe, né? Ela já estava inclusa nas pautas, mas depois mudou muita coisa. Acho que você já falou um pouco, mas reforçando, talvez um pouco mais específico, para dentro da sala de aula. Como a pós acrescenta dentro da sala de aula? Olha, a gente tem tido resultados, assim, excelentes. Eu percebo, principalmente acompanhando os processos de defesa de TCC agora, que muitos dos nossos estudantes, dos nossos cursistas, estão aplicando, né? E, assim, usam as discussões que acontecem dentro da pós para poder desenvolver um projeto específico para a comunidade dele, ou para perceber as lacunas que existem na comunidade dele e voltar isso, aplicar isso. Então, é uma relação muito importante e necessária entre a academia, entre o conhecimento teórico e a sala de aula, que não é simplesmente a gente chegar e falar, olha, tem que ser assim, é o que você tem que fazer. Na verdade, o que a gente tem nessa pós-graduação o professor faz uso, compreende as teorias aqui para retornar fortemente para lá. Então, a gente tem projetos, a minha orientanda tem uma orientanda também que, inclusive a banca de TCC dela é hoje também, à noite, hoje à noite, Camila Braudel, Rio de Janeiro. Ela fez uma caixa, ela é diretora de escola, trabalha com crianças pequenas. O projeto dela é um projeto lindíssimo. Ela é costureira também, gosta de costurar. Ela juntou uma vocação pessoal, né, uma forma artística dela de se expressar no mundo, que é a costura artesanal, né? Juntou os conhecimentos que ela adquiriu na pós, juntou o trabalho pedagógico dela para transformar tudo isso num produto educacional. E é uma caixa que as crianças recebem com vários pedaços de feltro, alguns pré-costurados. E as crianças ficam tiquitinho, assim, 3 anos de idade, enchendo os bonequinhos, costurando, fechando os bonequinhos para criar um acervo de brinquedos na escola que tenha várias cores da pele. Entendeu? E nesse trabalho, antes de chegar a esse momento de costurar de verdade, o que ela vai fazer? Ela vai questionar com as crianças e vai fazer as crianças se perceberem, vai fazer as crianças se olharem no espelho, perceberem as diferentes tonalidades de pele, perceberem por que é que chama o lápis tal de cor de pele. Então, a gente vai falar de educação antirracista com as criancinhas lá de 3 aninhos de idade até o EJA. Nós temos diversos trabalhos ali. E é importante começar desde cedo, né? Nossa, é fundamental. O tanto que a gente vê, né, gente? Essa semana mesmo saiu uma reportagem de um menino de 7 anos em escola particular que estava sofrendo, assim, horrores, e a tristeza dessa criança de falar, eu só queria de uma escola que gostasse de mim. As escolas têm que gostar de todas as crianças. A gente tem que ver e perceber as realidades que existem no nosso país e agir a partir delas. Não fingir que não está acontecendo, né? E agora, mais específico, a importância dessa pós para quem trabalha em gestão, trabalha na supervisão, na coordenação da escola. Olha, quem trabalha na coordenação, na supervisão da escola, primeira coisa assim, eu posso falar de uma importância, que é uma importância pragmática, que é uma importância política, mas a primeira que a gente tem que estabelecer é que é lei, né? Sim. Um dos princípios da LDB hoje, e foi uma alteração que aconteceu em 2013, se eu não me engano, um dos princípios é a educação antirracista, é uma educação racial democrática. Então, assim, faz parte do princípio da educação brasileira. E todos nós, servidores públicos, todos nós, temos obrigação de saber, de agir para que aconteça, e de observar, né, de entender quais são as dinâmicas das nossas escolas para que isso possa acontecer de maneira efetiva. Então, assim, primeira coisa é uma obrigação.
Segunda coisa, né? Então, além de ser uma obrigação, é uma necessidade. Porque em sala de aula acontece muita coisa, mas alguns dos nossos problemas começam desde o momento da matrícula, de como é que a gente consegue saber se essa educação no país, se ela realmente é democrática, se ela está atingindo de maneira correta todas as populações, se as políticas públicas são suficientes, satisfatórias, se as ações afirmativas estão acontecendo, se muitas vezes na secretaria alguns dados importantes, né, deixam de ser significativos, as políticas deixam de passar por eles. Então, assim, quando o secretário de escola, quando o diretor da escola, quando as pessoas da gestão estão sensibilizadas e entendem a importância política, institucional para isso, a gente consegue começar a resolver problemas que não se dão somente em sala de aula, né? Então, quantos alunos negros há no IF hoje, aqui no nosso campus? Quantos professores? Qual é a porcentagem disso em relação à comunidade aqui? Será que nós estamos atendendo? E aí eu fico com pergunta mesmo. De repente, a secretária aqui tem as respostas, gente. Né? Não foi um diálogo que eu fiz com ela. Mas, assim, pensem que além de aqui, isso é em todo lugar. Quanto dessa cidade é negra? A gente tem pesquisa aqui sobre isso? Quantos alunos daqui, que são da cidade, são negros? Existe uma equivalência? Será que o IF está conseguindo atender a população negra dessa cidade? Porque tem. Né? Então, se a gente não faz essas perguntas, a gente deixa de entender como é que as políticas estão funcionando, se não estão. Né? Exatamente. Uma pergunta talvez meio besta. Não tem uma pergunta besta sobre isso. Pode perguntar, porque tem muita gente que tem dificuldade de... Porque eu já ouvi que essa pós era voltado para servidor e professor que faz parte da comunidade negra. Mas não é exclusivo para essas pessoas, ou é? Não. A gente tem uma quantidade de vagas de ação afirmativa, vagas reservadas, mas a gente também tem vagas de ampla concorrência. Também temos professoras brancas, né? Em todo o país. A Me Orientando mesmo, que fez essa caixinha, é uma mulher branca, né? E, como a gente sempre vê, né? Não basta falar que é antirracista. Tem que agir de forma antirracista. Né? E aí, para um professor, um diretor, uma pessoa branca, qual é o peso dessa pós? Nossa, eu acho que ela é um divisor de águas, ela é fundamental. Porque quando a gente pensa na população branca no Brasil, e aí a gente vai... Hoje em dia se fala muito de branquitude, inclusive, né? É um termo. Tem uma autora, que ela é chamada Edith Pisa, se eu não estou enganada, Edith Pisa, que ela fala que a branquitude no Brasil é como se fosse uma porta de vidro muito polida, que você não percebe que ela está ali até você bater com a testa nela. Entendeu? É ótima a ilustração, né? Sim. As pessoas brancas acreditam que elas não têm raça. Quando a gente fala em educação para as relações étnico-raciais, é coisa de preto e de índio. Por quê? Porque a gente não entende o branco no Brasil como um grupo nesse jogo racial. É como se o branco estivesse acima do jogo racial, quando na verdade ele é uma parte fundamental dele. Então, a primeira coisa é compreender, né? E a nossa pós vai ajudar muito a entender isso. É compreender que a gente faz parte, todos nós fazemos parte de um jogo racial. E aí, quando a gente dá com essa cara na porta e entende o que é, e quando a gente fala em privilégio branco, quando a gente fala em educação antirracista, a gente também está falando, né, da população branca, e a gente consegue saber como essa população pode estar a favor de uma democracia racial ou pode emperrar essa democracia racial, né? Você pode se posicionar de uma maneira
mais segura e você pode parar de bater com a cara na porta, né? Porque tem muita gente que sofre. E olha, causa sofrimento. Eu falo rindo, brincando assim, mas na verdade causa muito sofrimento. Inclusive para as pessoas brancas. Quando começam a entender esse jogo, sabe? Quando a gente fala em privilégio racial, e aí tem uma coisa que muita gente, já escutei muitas vezes falar, mas eu não sou privilegiado, eu também sou pobre. Essas cotas deviam ser cotas sociais. Já ouviu isso? Já. Muito, né? Não devia ser cota para preto, para pardo. Devia ser cota para quem é pobre, porque a gente também tem brancos pobres. É verdade, a gente também tem. E a gente também tem cota social. Então, nós temos os dois tipos de cota. Mas uma coisa que o jogo racial no Brasil ele é tão perverso que não importa se você tem ou não tem. A cor da pele chega primeiro. Exatamente. E aí a gente encontra situações N no Brasil. Um advogado há pouco tempo entrando assim, no Ministério da Justiça em Brasília, com o carro dele, deu uma carona para 2 advogados, colegas dele, brancos. O segurança barrou ele e falou, olha, motorista tem que entrar pelaquela outra parte. Aqui é só para os advogados. Ai. Entendeu? Então, assim, não importa se você tem dinheiro. Ele estava com um carrão, não lembro agora qual é o carro, mas na matéria tem. Procura, dá um Google aí que vocês acham. Ele estava com um carrão, ele estava bem vestido. Ele é um advogado que estava no Ministério Público lá entendeu? Um grande advogado, provavelmente. E ainda assim ele sofre racismo. Então, a gente entender que não é uma questão somente monetária, né? Financeira, social. Eu andar pelos corredores do IF e muitas vezes alguém perguntar, oi, você trabalha aqui? Trabalho. Crachá, gente, crachá. Escrito, professora Samira nas costas. Você trabalha aqui? Trabalho. Ah, você é professora? Oh, meu Deus. É lógico, a pessoa muitas vezes... eu poderia ser de outra função? Poderia ser. Mas... sempre a gente é mais questionado. Como você disse, parece que a raça branca tá no topo. E quando faz alguma coisa antirracista, tá fazendo um favor. Então, essa é uma grande seara, né? A gente tem vários estereótipos, né? O branco salvador, que hoje a gente já discute de uma maneira tranquila. Mas, assim, o mais importante de tudo é saber que se você quiser acompanhar os trabalhos da nossa pós, se você quiser se inscrever nela, entrar como aluno especial. Para aluno especial não precisa ser professor, pode ser qualquer pessoa da comunidade, pode fazer. Então, entrar como aluno especial para conhecer um pouco mais, saiba que também está falando de você, caro amigo branco, cara amiga branca. E você pode estar e deve estar do lado da democracia racial, né? E aí sim, de uma construção de uma democracia racial real. Não aquela que a gente fala que o país é, né? Uma democracia... não, a gente é uma democracia racial, como se falava nos anos 40, 50, 60. Mas que a gente ainda está bem distante disso, né? Exatamente. Então, vocês estão convidados, vocês podem. Só que vocês saibam que vocês não serão, diferente de outros cursos... Você está fazendo agora... Zootecnia, né? Zootecnia. Quanto da sua grade de disciplinas, quanto das ementas, quantas obras, quantos livros ali você viu que são fora do eixo Estados Unidos, Europa? Te contar que até hoje nenhum das disciplinas que eu tô vendo agora. A maioria das coisas de tabela, de padrão zootécnico, de raça, de bovino, de animais, tudo padrão Estados Unidos e Europa. Por que será? Não faço ideia. Então, é uma das questões importantíssimas para professores também, é isso. Porque, às vezes, provavelmente os seus professores também tiveram esse padrão.
entendeu? Uhum. Então, o professor de zootecnia que vem fazer aula com a gente, ele vai começar a pensar sobre isso. Por quê? Você não desenvolveu nenhuma tecnologia fora disso? Como é que os povos tradicionais lidavam com a criação? Qual é a função da... vamos pensar, gente, sem nada de zootecnia, eu passando vergonha ao vivo, né? Mas assim, qual é o lugar do conhecimento, do etnoconhecimento, do conhecimento dos povos tradicionais, do conhecimento dos povos indígenas sobre isso? Será que fora desse eixo, nada mais poderia colaborar? Porque pensa que não é que a gente tem que deixar de ler textos, deixar de ouvir coisas, esquecer o conhecimento que a gente estabeleceu. Mas quando a gente ignora 70% da população mundial, isso parece útil? Será que nada do que foi construído às margens de tecnologia poderia melhorar o nosso desenvolvimento? Exatamente. Então, é disso que a gente está falando. É da gente anular o potencial criativo, o potencial criador de mais de 70% da população mundial em prol a um núcleo só. Então, a gente não está falando de mudar o eixo de lugar, a gente está falando em expandir. A gente está falando em buscar novos lugares, em sair das caixas, em dialogar com esses povos, em melhorar tecnologias que já existem. Sim. Certo? De contribuir com elas, né? E sem dizer que são nossas, né? Que aconteceu bastante isso. Muitas dessas tabelas, né? Não quer dizer que essas tabelas sejam 100% construídas ali, né? Quantas vezes os nossos melhores pesquisadores vão trabalhar para essas empresas, né? Exatamente. Mas eu já estou falando demais, gente. Vou ficar... Agora, uma dúvida, assim. Você falou sobre aluno especial, e aí eu realmente estou com dúvida. Esse aluno especial, ele precisa já ser graduado? Não. Bom saber. Bom saber. Vem fazer uma pós com a gente. Eu vou explicar um pouquinho de como funciona a disciplina, porque aí já fica legal também. Todo final de semestre, na verdade, a gente abre processo seletivo para aluno especial. O aluno especial manda uma carta para o professor, faz a inscriçãozinha lá no Forms, manda uma carta, e aí os professores leem e aceitam, né? Dependendo muito da demanda, é lógico, mas eles aceitam ou não esses alunos. E aí as disciplinas acontecem, são todas EAD, como eu já disse, mas uma parte delas são com encontros síncronos, que é uma coisa que também diferencia a nossa pós de outras, né? Vocês não vão ter somente aquele material gravado, aquela apostila. Vocês têm encontro com o professor, com a turma, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias, para poder discutir os textos, para dialogar. E os nossos alunos dizem que a melhor parte da pós é poder ter esse contato com os professores. As aulas acontecem no período noturno, terça, quarta ou quinta, depende da disciplina. E durante 2 horas, mais ou menos, ali, a gente tem um momento de estar ali todo mundo na telinha, conversando, discutindo os textos, colocando a sua opinião embasada, né, gente? O texto, Colocando a sua opinião embasada, argumentada a partir do texto. Então, nós temos esse momento de diálogo, que é o que faz crescer demais a qualidade das nossas discussões, assim, né? Bom saber. Não está aberto ainda não, né? Não, em breve, em comecinho de dezembro, que é para as disciplinas de fevereiro. Aí, só que para fazer a inscrição agora, ele já tem que ser graduado, né? Não. Não precisa? Não precisa. Para aluno especial, você não precisa. Não, para começar, para fazer essa inscrição de agora, que tá aberto. Ah, tá, sim. Qualquer graduação, tá? Qualquer área de graduação, a única coisa que exige é que para aceitar a inscrição, você precisa estar atuando ou ter atuado em escola nos últimos 4 anos. Porque, de repente, às vezes tem professor que deu aula ano passado, esse ano não conseguiu aula, depois da pandemia também ficou muito difícil, né? Durante a pandemia, muitos professores perderam cargo. Então, você precisa ter atuado em escola
ensino formal, faculdade pode ser também, pode ser educação infantil, pode ser educação, ensino médio, prefeitura, estado, independente, tá? Mas tem que ser escola, instituição escolar. Ah, mas eu dei aula num projeto social, etc. Infelizmente, nesse momento, a gente ainda não tem vagas disponíveis para esse grupo da educação não formal, né? Em breve a gente espera ter, mas por enquanto nós temos 26 vagas por ano, somente a gente ainda está priorizando a educação básica e a educação superior. O aluno especial não precisa ter. O aluno especial não, o aluno especial está livre para vir participar com a gente, independente do vínculo. Esse ano também, então. Já tá em escola, que delícia. Quando eu tava na educação física, eu cheguei a dar aula na PAI aqui. Que massa. Tinha uma turminha lá que era bem legal. Eu conto isso no episódio da PAI, viu? Então volta lá, assiste. Vou assistir também. Tá bem bacana. E na Rocinha, semana que vem, tá bom? Tá ótimo. Assista também, porque o trabalho da Rocinha é incrível. Não sei se você conhece, mas assim, pelo que a gente já viu, vai ser um episódio muito legal. Ah, massa. Muito obrigada por receber a gente aqui. Eu que agradeço mais uma vez. E aí, lembrando, as inscrições estão abertas até o dia 21 agora de novembro. Se não der tempo de fazer esse ano, já pega vou te mandar o endereço da página. Tá. E aí vocês já salvam o endereço da página, cada tempinho entra lá para dar uma olhada. Ano que vem estaremos com nova turma. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade de vir falar da nossa pós. De novo. E você já tá convidada para vir de novo. Opa! Tá? Você sabe que nas listas de convidados você é uma das primeiras, assim, ó. Vamos fazer com a Samira, vamos chamar a Samira, sem tema ainda, mas vamos colocar a Samira. Porque a Samira fala de um jeito incrível, tem um conhecimento absurdo e a gente admira demais a Samira. Que isso, obrigada. Então eu já vou te dar um tema, hein? Sabia que eu acho que eu já falei isso. Não, eu já falei, gente, vou falar de novo não. Agora eu vou falar. Fala. Eu tô discutindo masculinidades no doutorado. A gente precisa falar sobre isso. Do mesmo jeito que a questão da branquitude ainda é uma porta polida, de vidro, a questão da masculinidade também é. Então, esses temas me interessam demais. Porque a gente, no núcleo de gênero, por exemplo, muitos homens cis acham que não tem que fazer parte dessa discussão. Meu colega, é você que tem que fazer parte dessa discussão. Exatamente. Né? Quem já sabe que é livre. E precisa, né? A gente precisa começar a discutir essas fronteiras entre o padrão e o que não é padrão. E aí, colegão, você que acha que é padrão, será que é mesmo? Vem cá com a gente. Fazer um chá revelação. Exatamente. No Twitter tem bastante essa discussão, né? Do padrão, que não é padrão, que acha que é padrão, mas não é. Enfim. Então vamos falar qualquer dia sobre masculinidade. Com certeza. Gente, os links vão estar aqui, tá? Tanto da inscrição quanto da página da especialização. Então não deixa de conferir. Se você já é graduado, tem interesse, faz a sua inscrição, tá bom? Online, você não vai precisar nem sair de casa, tá? Mas precisa de um tempo para se dedicar. E eu acho que, assim, conhecimento nunca é demais, né? A gente vive aprendendo muitas coisas e às vezes a gente aprende umas coisas tão fútil, né? E daqui a pouco você usa. Exatamente. Você acha que é fútil, mas não é. Enfim. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente nessa conversa, né? Eu sou apaixonado com a Samira, assim, com tudo que a Samira faz, com as falas da professora Samira. Então, assim, para mim é sempre uma honra ter você aqui no nosso podcast e conversar com você, até nas ações que tem, que... Quando fala, a professora Samira vai falar, eu falo, vou lá então. Estou lá. Obrigadíssimo. Né? Muito obrigada, Samira, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite em cima da hora. Mas estamos aqui. Você não deixe de conferir o Instagram do podcast. Segue nosso perfil lá. Se inscreve no canal. Clica nos links da descrição aqui, tá bom? Já curte, comenta, compartilha com alguém que você saiba que vai gostar da pós ou
você não sabe se vai gostar, manda do mesmo jeito. Manda do mesmo jeito. Manda pra todo mundo, pra quem é professor, pra quem é diretor, pra quem é supervisor, porque a gente precisa de escolas com ações antirracistas o ano inteiro. Ano todo. Não só em novembro, não só em abril, tá? É isso, muito obrigado mais uma vez por ter estado até aqui. Confere os outros episódios, tá? E até mais.